Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, o nosso foco é um processo seletivo que, olha, mexe com a vida de muito estudante de medicina e médico recém-formado. A Residência Médica 2026 lá do CESUPA, o Centro Universitário do Estado do Pará. A gente conseguiu o edital oficial e vamos destrinchar juntos aqui os pontos-chave. As vagas, como funciona a inscrição e o que está gerando mais conversa, né? Como que a nota do Enamed entra nessa história. Exato. A ideia é entender bem as regras do jogo que o Cesupa está propondo para esse ciclo. São 38 vagas no total, distribuídas, e um prazo que já está correndo. Inscrições só até 30 de setembro de 2025. Então, para quem está mirando essa chance lá no Pará, é bom prestar muita atenção nos detalhes do edital. Ok, então vamos lá. Começar a abrir essa caixa. Uma coisa que já salta aos olhos de cara é que o jeito de começar a seleção não é igual para todo mundo, né? Depende da especialidade. Isso mesmo. O edital do Cesupa deixa bem claro que tem dois caminhos diferentes para a primeira fase, sabe? Depende do que o candidato quer fazer. Para a maioria das vagas, que são aquelas 34 de acesso direto, bom, para essas, a primeira etapa vai ser a nota do Enamed. Ah, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Esse mesmo. A nota ali vai ser usada como critério de classificação e também de eliminação. E o que isso implica, assim, na prática, para o candidato que está de olho nessas vagas de acesso direto? Implica que, para poder sequer participar da seleção do Cesupa para essas áreas, o candidato precisa ter se inscrito e feito o Enamed antes. A nota nesse exame nacional vai ser o primeiro filtro, a porta de entrada. É uma forma interessante, né, de integrar uma avaliação que é nacional, padronizada, dentro de um processo que é específico da instituição. Faz sentido buscar um parâmetro comum já de início. Mas e aquela discussão sobre a legalidade disso? Principalmente porque o Cesupa não aderiu ao ENARE, que é aquele exame unificado, né? O edital fala algo sobre isso para tranquilizar o pessoal. Fala sim. O edital é bem direto nesse ponto. O documento afirma que usar a nota do Enamed faz parte das regras do próprio processo seletivo do Cesupa e que, segundo eles, não existe impedimento legal para fazer isso, mesmo a instituição estando fora do ENARE. Ah, então eles se baseiam nas próprias normas. Exato. O edital até menciona que houve consultas a órgãos como o INEP, que aplica o Enamed, e a CNRM, que regula a residência, mas que não tiveram retorno a tempo de uma análise externa que foi feita. Mas para o candidato o que vale mesmo é o que está escrito ali, no edital do Cesupa. Essa é a regra deles para essa seleção. Entendido. O edital é a lei do processo, ponto final. E para as outras 4 vagas? Aquelas que precisam de pré-requisito. Como o Cesupa seleciona na primeira fase para essas? Aí o caminho é outro. Para essas 4 vagas, que são para especialidades que exigem uma formação prévia específica, o edital prevê uma prova objetiva mais tradicional, sabe? Elaborada pelo próprio Cesupa. Uma prova deles mesmos? Sim. E essa prova já tem data marcada, 30 de novembro de 2025. É um modelo mais clássico de seleção para essas áreas que já são uma subespecialização, digamos assim. Tá, então temos 2 portas de entrada diferentes para começar. Enamed, para acesso direto, prova do Cesupa, para pré-requisito. Mas passou aí, garantiu a vaga, ou tem mais coisa? Não, de jeito nenhum. E isso é muito importante ficar claro. O edital detalha bem. Independente de como o candidato entrou, pela nota do Enamed ou pela prova objetiva, o processo no Cesupa tem mais etapas. Ah, bom saber. Quem for aprovado nessa primeira fase, seja como for, vai passar ainda por uma análise curricular e depois por uma prova de habilidades práticas e comunicação, ou seja, uma avaliação bem mais completa do candidato, não só o conhecimento teórico. Eles querem ver a trajetória e a prática também. Isso é interessante, mostra que eles querem um perfil mais arredondado, né? Não só nota de prova. E falando em coisas práticas, tem custo para se inscrever nisso tudo? Tem sim, o edital menciona uma taxa de inscrição de R$ 450. E o pagamento é feito por um formulário eletrônico que eles disponibilizam lá no site durante o período de inscrição. Certo, R$ 450. E com todas essas etapas, Enamed para uns, prova para outros, currículo, prova prática, o cronograma deve ser uma loucura, né?
Quais são as datas que o pessoal não pode perder de vista de jeito nenhum, segundo o edital? É o calendário apertado mesmo, tem que ter muita atenção. Vamos organizar aqui as datas principais que o edital traz? O fim do prazo é agora, 30 de setembro de 2025. Esse é o primeiro deadline crítico. Já tá aí. Pois é. Depois, a primeira fase. Para quem vai fazer a prova objetiva, pré-requisito, ela acontece em 30 de novembro de 2025. O gabarito sai logo no dia seguinte, 1º de dezembro. Já para o pessoal do acesso direto, que depende do ENAMED... Que vai ser aplicado antes, né? Acho que em outubro. Isso, o ENAMED Nacional está previsto para 19 de outubro. Aí o candidato tem que enviar a nota para o CESUPA entre 12 e 19 de dezembro de 2025. São janelas bem específicas, tá vendo? Sim, bem definidas. E depois disso? Depois vem o envio de documentos. Todo mundo que passou na primeira fase, não importa por qual via, tem que mandar o currículo para análise nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, bem na véspera do Natal. Nossa, que data! Pois é. E aí as avaliações seguintes. A análise curricular acontece entre 26 de dezembro e 14 de janeiro de 2026. E a prova de habilidade está marcada para 25 de janeiro de 2026. Uau! Um evento atrás do outro. Exatamente. E, finalmente, o resultado final. A previsão do edital é que saia até 10 de fevereiro de 2026. Realmente um cronograma bem intenso. Especialmente com essas datas de fim de ano no meio da análise de currículo. E o edital sempre reforça uma coisa que a gente vive falando aqui, né? Com certeza absoluta. O próprio documento oficial e qualquer análise séria dele vai bater nessa tecla. É vital, é fundamental que os candidatos acompanhem direto a página oficial do processo seletivo lá no site do CESUPA. Não dá pra vacilar com isso. De jeito nenhum. Editais podem mudar, pode sair uma retificação, uma data pode ser ajustada. Confiar só no que ouviu falar ou numa leitura antiga do edital é muito arriscado. A fonte primária, o site oficial, é o lugar para checar tudo, sempre. Perfeito. Agora vamos olhar para o objetivo final disso tudo. As vagas. Como que elas estão distribuídas? Você falou 34 de acesso direto, 4 com pré-requisito. Quais são as especialidades? Sim, essa distribuição dá uma boa ideia do foco do CESUPA nesse ciclo. Olha, para acesso direto, a maior parte está concentrada em 2 áreas: clínica médica e medicina de família e comunidade. São 10 vagas para cada uma. Caramba, 20 das 34 vagas nessas 2 áreas. É bastante coisa. Pode indicar um foco da instituição, talvez, ou demanda da região. Exatamente. Pode ser um reflexo das necessidades locais de saúde, tanto na atenção primária quanto hospitalar. Depois dessas vem ginecologia e obstetrícia, com 4 vagas, e pediatria, com 3. Ok. Aí tem um grupo com 2 vagas cada: dermatologia, psiquiatria e radiologia e diagnóstico por imagem. E, fechando a lista do acesso direto, tem medicina intensiva com 1 vaga. Essas são as 34 que vão usar a nota do ENAMED na primeira fase. Entendido. E as 4 vagas que precisam do pré-requisito e vão ter a prova objetiva do CESUPA? São 2 especialidades, cada uma com 2 vagas, e as 2 exigem que o candidato já tenha feito residência em clínica médica antes. São elas: endocrinologia e metabologia e reumatologia. Ah, então são subespecialidades clínicas. Faz sentido ter um processo um pouco diferente. Exato. Mostra bem o caminho para quem quer seguir nessas áreas. Ter essa visão clara das vagas ajuda demais quem está decidindo para onde ir. E falando em decidir e se preparar, nossa, um processo desses é um desafio enorme, né? Não é só estudar para uma prova, seja o ENAMED ou a do CESUPA. Nem um pouco. E ainda se preparar para uma prova prática, que avalia outras coisas. É quase um malabarismo, não é? É exatamente isso, malabarismo. A preparação tem que ser muito estratégica. O candidato precisa entender que a nota da primeira fase, seja qual for, é só uma parte da nota final. O currículo, publicações, estágios, monitorias, participação em congresso, tudo isso conta muito e precisa ser construído ao longo do tempo, né? Sim, não se faz um currículo da noite para o dia. De jeito nenhum. E a prova de habilidades, então? Ela avalia coisas que vão além do livro.
É raciocínio clínico na prática, é saber se comunicar, é postura profissional. Gerenciar tudo isso exige muita organização e, claro, usar as ferramentas certas para estudar. Não adianta só vir à noite lendo, tem que ser um estudo focado, direcionado para o que o SUSA está pedindo em cada etapa. E achar material que ajude a otimizar esse tempo todo, né? E que mire nos pontos certos. Isso vira ouro nessa hora. Sem dúvida alguma, ter acesso a recursos que são focados faz uma diferença gigantesca. Por exemplo, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, a chave é achar o que funciona para cada um, sabe? Plataformas que ajudem a direcionar o estudo, seja para revisar para o ENAME, de treinar a questão no estilo da prova objetiva, ou até para organizar o material para o currículo. Uma preparação eficiente pensa em todas as fases. Excelente dica, faz todo sentido buscar essas ferramentas. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu aqui sobre o edital do SESUPA para residência 2026, inscrições voando acabam dia 30 de setembro de 2025. Isso. A primeira fase tem duas caras. Nota do ENAD para as 34 vagas de acesso direto e prova objetiva do próprio SESUPA para as 4 vagas com pré-requisito que são endócrino e reumato, exigindo clínica médica antes. Perfeito. E o ponto crucial, quem passar dessa fase inicial, não importa como, ainda enfrenta análise de currículo e prova de habilidades. São 38 vagas no total, com bastante peso para clínica médica e medicina de família. E a recomendação número 1 é: fiquem de olho no site oficial do SESUPA para qualquer novidade. Esse modelo que o SESUPA adotou, essa mistura, né? Usando o ENAD para uma parte, mas mantendo prova própria para outra, e ainda com as etapas seguintes, a gente percebe uma coisa maior acontecendo no cenário da seleção para residência no Brasil. Como assim? A gente vê as instituições exercendo mais a sua autonomia, sabe? Desenhando processos seletivos que elas acham que se encaixam melhor no perfil delas, nos objetivos delas. Às vezes, elas até pegam ferramentas nacionais como o ENAD, mas usam do jeito delas, mesmo sem participar de um sistema totalmente unificado como o ENARE. Interessante. Isso levanta uma questão importante para o futuro, então. Pois é. A reflexão que fica é: como que essa diversidade de modelos de seleção, com cada hospital, cada universidade definindo suas próprias regras, seus pesos para cada etapa, como isso pode impactar o sistema todo a longo prazo? Será que isso muda o perfil dos residentes que estão sendo selecionados? Será que afeta a distribuição desses médicos pelo país, talvez concentrando certos perfis em alguns lugares? Ou será que, pelo contrário, pode até ajudar a formar profissionais mais alinhados com as necessidades específicas de cada região? É uma dinâmica bem complexa, né? E que vale a pena a gente observar de perto nos próximos anos, ver os resultados dessas diferentes apostas. Uma reflexão excelente para a gente fechar. Mostra como analisar um edital específico, como esse do SESUPA, pode abrir a nossa cabeça para pensar em tendências maiores na formação médica no país. Bom, com isso, a gente encerra essa nossa análise detalhada do processo seletivo de residência médica do SESUPA 2026, lembrando sempre, né, tudo baseado no que está no edital oficial. Isso aí. E reforçando, consultem sempre as fontes oficiais do SESUPA para ter informação final e qualquer atualização. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração.